conversar com a Andréia. A gente já se encontrou, essa é a terceira vez que a gente se vê. A primeira vez que a gente se viu foi naquela foto histórica das mulheres lá em São Paulo. Eu bati o olho na Andréia, ela bateu o olho em mim, mas ela me deu um abraço tão caloroso que eu não sei se ela tem ideia do bem que esse abraço me fez. Foi muito, muito especial. Depois ela esteve em Belo Horizonte num projeto muito bacana chamado Letra em Cena, e ela foi lá falar do Raduan, né? E foi incrível também, adorei, a gente depois se encontrou. Então, assim, e agora vendo o Rio Negro aqui pela janela, então tá demais, cada encontro melhora, né? Bom, eu vou começar pedindo para a Andréia contar um pouquinho para colocar todo mundo sabendo da cronologia dos livros, dos seus livros, antes da gente entrar nas outras perguntas. Boa tarde a todos, eu quero agradecer o convite para estar aqui e aqui, enfim, ser entrevistada pela Carla Manteira, uma mulher que eu admiro muito e que está abrindo caminho para nós, autoras, para as que ainda virão, para as que já estão. Acho que você tem ideia disso que você está fazendo com a tua obra nesse momento. É verdade. Eu estive recentemente numa homenagem à Lígia Fagundes Telles, junto com a neta dela e a Aline Bey, numa livraria no dia do aniversário da Lígia, que foi no dia 19 de abril. E a neta dizendo da preocupação dela de ler as mulheres que estavam chegando, de só ler as mulheres nos últimos, no finzinho dela. Ela teve essa preocupação de pensar em deixar esse caminho aberto, né? E vejo que a gente tem a partir desse momento muito frutífero das mulheres estarem publicando cada vez mais, eu enxergo como um caminho bom sem volta e muito sólido. E os nossos livros conversam, a gente não precisava nem se encontrar pessoalmente. Os nossos livros conversam. Isso é inominável. Então, um prazer estar aqui contigo e balançando, vendo esse rio passar. Sinceramente, assim, eu estou sentindo prazer. Bom, a minha trajetória, eu publico há 20 anos. Eu comecei com 3 livros de contos, depois publiquei alguns infantos juvenis, até começar a escrever o primeiro livro, que é Os Malaquias, a partir de uma história familiar. Essa história familiar, bom, meus bisavós morreram eletrocutados por um raio. Isso é no sudoeste de Minas Gerais, pré-Furnas. E esse raio cai na casa, cai no quarto e mata o casal e deixa os filhos órfãos. Um desses órfãos é meu avô. Então, eu, pós um luto, quando minha avó faleceu, que ela também é personagem do livro, a Maria, que está no livro, à época eu escrevia contos eróticos, mas era coisa tudo esquisita. O Marcelo Taz, que me entrevistou no programa dele, Provoca, né, ele falou: você escrevia coisas erotizitas, esquirotitas, era uma coisa assim, que não eram textos a favor de uma excitação, já era tudo bem estranho, com realismo mágico, E aí, quando a minha avó faleceu, que foi meu primeiro luto, né, na vida, é impressionante como isso fez a minha escrita ir para um outro lugar, assim. Eu achava que a atração sexual, a atração da amizade, a atração entre as pessoas, era aquilo que movia tudo, sabe? E para escrever, aquilo me dava algumas tensões que eu gostava de trabalhar. Não só a atração entre as pessoas, mas como a repulsa também. Mas aí com o luto, isso ficou tão pequenininho, tão raso, uma folhinha quebradiça, sabe? E eu falei, gente, com essa imensidão aqui, o que eu quero escrever? Veio essa coisa, eu falei, bom, eu vou começar um livro com um raio caindo nessa casa. E depois, sei lá, o que vai adiante. Então não foi uma pesquisa familiar,
Eu perguntava pro meu avô sobre essa história, ele era traumatizado, ele nunca queria contar, ele nunca queria entrar muito, ele ficava muito emocionado, chorava, um homem muito doce, que me fazia mal fazendo chorar. Então eu nunca seguia adiante. Ninguém queria falar muita coisa. Bom, se para uma escritora, pode deixar que eu vou preencher aquilo que vocês não querem dizer, não podem falar. Então foi aí o encontro com o romance, aí eu me senti no encontro com a literatura por conta do tempo. Porque os contos, eles eram o meu atrito com o texto, ele era sempre muito curto, era aquele tempo do próprio texto mesmo, né? E depois fazendo uma revisão e relendo e tal. Mas o romance, o primeiro, então, que eu fiquei 7 anos escrevendo, para mim, eu acho que encontrei ali o trabalho literário de entrega, de compromisso, de vertigem, de sustentar a vertigem. Essa coisa muito movediça de não saber para onde vai um texto. Depois perceber que não precisa saber. Às vezes sim, às vezes não. Essa coisa sem receita, selvagem. E desde então nunca mais escrevi contos, só contos por encomenda, para antologias e tal. Depois veio as miniaturas, um romance completamente com uma linguagem diferente. As Malaquias tem uma mistura de realismo mágico com prosa poética, o que é um perigo, né? Que é muito tempero. Mas a prosa poética foi um jeito de falar dos meus. O livro tem uma dedicatória que é aos personagens dessa história, que são meus familiares. E depois eu comecei a fazer faculdade de filosofia, fui fazer faculdade mais velha. Eu fiz 2 faculdades, primeiro eu fiz na PUC, depois fiz na USP, depois fiz um mestrado na filosofia. E foi no curso de filosofia que eu não tinha vontade de ir embora mais, né? Ficar ali. Conheci então o Artemidoro de Daldes, um grego do século II, que escreveu sobre a interpretação de sonhos, escreveu esse livro para ensinar ao seu filho a arte da oneirocrítica, que é a interpretação de sonhos. Oneirocrítica, já pirei neste nome, já cliquei, esse aqui. E para se defender dos seus opositores, que eram muitos. E eu enlouqueci com a leitura desse livro, porque ele era aquela coisa, bom, aquele sonho premonitório, ele acontece, são para alguns, não para nós. E aí, na explicação desse sonho, ele dizia assim, ensinava para o filho assim, um exemplo, bom, se uma viúva sonha com um jacaré, significa uma coisa. Se um adolescente, ele coloca uma virgem, se uma virgem sonha com um jacaré, significa outra coisa. Então, metade do significado já estava diante desta pessoa que analisa, que era a vida, a presença, a pulsação de algo ali diante, né? E o resto, enfim, pode-se imaginar as elucubrações e tal. E eu pensei, bom, e se eu fizesse então um romance que fosse para o outro lado? O Artemidoro está na outra ponta, depois que o sonho aconteceu. E daí eu pensei num prédio, eu não sei nem explicar direito porque ele é esquisito mesmo. Então eu pensei num prédio que fica na Praça da Sé em São Paulo. A Sé de uma cidade é um marco muito sólido de início civilizatório, de ajuntamento humano. Eu pensei, nada mais sólido do que a Sé. Para uma coisa que eu sei que vai se desmanchar, que nem eu sei o que é. Então eu preciso da Sé. Então aí tem um edifício lá que se chama Midoro Filho, em homenagem ao Artemidoro de Daldes. E as pessoas, sem saber, antes de sonhar, todos, a humanidade, passa por esse edifício antes do sonho. Super protocolar, bem kafkiana, é uma coisa protocolar, uma coisa de repartição pública, modorrenta. E lá tem os oneiros, que são, em vez de ser um oneiro crítico, ele é um oneiro que sugere os sonhos para essas pessoas que lá chegam. Só que essas sugestões são feitas através de miniaturas. A pessoa, como a gente está aqui, o oneiro está aqui, sou o oneiro, vou sugerir um sonho para Carla. E assim, patinho de banheira, miniatura de chaveiro, de souvenir de cidades. Tem uma coisa maravilhosa, tem uma miniatura do mar. Eu achei isso incrível. Tem uma miniatura do mar. E tem regras desse edifício. A regra é não atender pessoas da mesma família.
mas ele acaba atendendo uma mãe e um filho, e isso acaba criando uma espécie de colapso nesse edifício. E aí o livro é dividido entre a fala do Oneiro, que eu não faço ideia, não consigo, não tem definições e tal, tem lá uma prática, mas não uma definição, e começa a falar ali do meio do seu serviço, intercalado com a fala da mãe, que é uma taxista, e a fala do filho, que é um frentista de posto de gasolina. E é uma ideia que eu pensei, isso veio muito da coisa muito cabeça intelectual, assim, de filosofia, né? Porque eu estava pensando em conceito. E aí o conceito está aqui, o livro está lá em São Paulo, entendeu? O conceito aqui no Rio. E aí é uma ideia de que as pessoas influenciavam a sua própria existência, influenciavam a mecânica do sonho, expondo uma mecânica aí. E para as pessoas o sonho, as miniaturas sugeridas não alteravam em nada o dia a dia. Era nada. Então isso é completamente diferente de um processo que vem em que eu chorava, eu duvidava muito do processo de escrita, pensando, é claro que uma escrita profissional, eu também hoje acho essa palavra muito inadequada também para isso que a gente faz. Uma coisa profissional não poderia envolver tanta emoção. Olha só, vou ler aqui. Eu grifei 2 pedaços super rapidinho. Aqui ela divide nas miniaturas, ela divide, como ela disse, em três vozes, né? A do Oneiro, que é aquele que está sugerindo sonhos, né? Sugerindo ou determinando? Sugerindo os sonhos. Então é o sujeito que toda noite decide o que a gente vai sonhar, né? Então já começa aí uma coisa maravilhosa, né? Aí diz, mãe e filho só não se esbarram na minha sala porque a regra não permite. Existe um manual do Oneiro e o edifício Midouro Filho espera que nós o sigamos para o bem da flora noturna. Muitos o seguem, a maioria. Mas tem um pessoal inquieto, cismado com o fato de o sonhante ficar naquele repouso, esperando que a sugestão de um machado mostre um corte, que uma ponte os atravesse, que uma roda gigante gire dentro de um aquário infantil. Eu acho isso assim, eu adoro, eu acho uma liberdade, né, assim. Ela pode inventar qualquer coisa para caber no desejo de um Oneiro, e ela inventa, né, uma roda gigante dentro, né, de um copo, de um aquário, né. E o outro é esse aqui, quando os olhos dão do Oneiro também. Então o Oneiro está explicando, quando os olhos dão cambalhotas debaixo da pálpebra, é sinal de que o sonhante está apto, vendo sistemas solares, invadindo a Rússia, emagrecendo a mãe, perdoando cães, dando palestra em Mônaco. Vou além das miniaturas, embora eu não assista a palestra e nem saiba onde fica a Rússia. Quer dizer, eu acho isso tão livre assim, né? Que você pode, de uma inventividade, de uma imaginação, assim, eu acho encantador. E estou falando dessa liberdade, fiquei pensando, né, o que essa infância, de onde vem essa liberdade, né, esse brincar. Eu fui uma criança sozinha, muito solitária, fui filha única até os 7 anos, que eu acho que eu compreendo essa infância até os 7 anos, né, e meu pai muito quieto, mineiros, né, cara, quietinhos, aquela coisa, né, mas escondendo muitas violências atrás das janelinhas, assim, né, uma loucura. Não tô gostando desse depoimento. Entre nós. Então, é muita coisa que não é dita, muita coisa, sabe? E aí, acho que é matéria-prima. E uma coisa para observar, né? Nem que seja para se vingar, né? Observação para fazer a coisa acontecer. Muito desejo é um bom território para vingança, né? Marcelino Freire, amigo, diz assim, escreva para se vingar. Obrigado às duas. A Andréia vai fotografar lá fora no hall.